Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor mais uma vez, com muita honra e satisfação, aqui com vocês pela Tribo Concursos, para, neste momento de hoje, aqui nesse nosso alvivaço de hoje, tratarmos das atualidades aí do mês de abril de 2026. Eu selecionei algumas manchetes, alguns fatos, né, que foram mídia, que bombaram na imprensa, tanto nacional como internacional, durante o mês de abril de 2026 e que, com certeza, vai pintar nas tuas provas de atualidades durante esse ano. Seja em provas objetivas, sejam como temas de redação, provas discursivas, né, que na imensa maioria das vezes abordam exatamente temas de atualidades. Bora começar? Bora começar. A primeira notícia que eu trago para ti, ó, é essa aí, lê comigo, ó. Dia 1º de abril, missão Artemis 2 da NASA envia 4 astronautas para uma volta ao redor do lado oculto da Lua. Bora lá. Existe um programa espacial comandado pela NASA, né, Agência Espacial Americana, que vem sendo, né, considerado aí o sucessor do famoso programa espacial Apollo, que um dia, né, lá no final da década de 60, levou o homem pela primeira vez a pisar na Lua, pois o governo americano, a NASA, com parceria também com instituições, tá? Instituições não governamentais e instituições também privadas, criaram aí o programa Artemis, que inclusive o Brasil é parceiro. O Brasil, durante o governo do presidente anterior, Jair Messias Bolsonaro, quando nós tínhamos ali o famoso astronauta, né, Marcos Ponte, como o ministro da Ciência e Tecnologia, nós assinamos com os Estados Unidos uma parceria para colaborar, para cooperar no programa Artemis. E a notícia diz o seguinte: no dia 1º de abril, tá, eu vou chamar de nave, né, espacial, mas na verdade, né, um módulo espacial chegou a onde o ser humano jamais conseguiu chegar. Entenda uma coisa: o lado oculto da Lua, que como o próprio nome diz, né, é o hemisfério que a gente não consegue visualizar
aqui da Terra, o hemisfério lunar, jamais um ser humano chegou ali. A China, em 2019, ela chegou nesse lado oculto da Lua, mas não foi com uma missão tripulada, não foi. Foi com uma sonda, tá? Que inclusive desceu lá, inclusive pousou lá, certo? E agora, dia 1º de abril de 2026, o que é que nós temos? Nós temos 4 astronautas, tivemos 4 astronautas, inclusive uma mulher, bota o nome dela aí, Cristina Koch, é assim que se chama, é? Uma americana. Aí nós tivemos 3 homens, um chamado Wade, o professor é poliglota, ó, Wiseman, esse menino, também americano. Tivemos o Victor Grove, que também é americano, os 3 aí, né, da NASA, e tivemos um que é canadense, tá? O Jeremy Hansen. Esse cara, ele é canadense, tá? Assim, ó, do Canadá, tá? Uma coisa interessante, né, que o Victor Glove, com G, Glove, ele é o primeiro negro, né, a realizar uma viagem espacial em direção à Lua. Lembrando também que não houve, tá, pouso na Lua. Não houve. Eles não pousaram, tá? A ideia é que na próxima missão, Artemis 3, possa haver um pouso lá na Lua novamente, certo? O programa Artemis é exatamente para fazer com que o homem volte a pisar em solo lunar. Existe uma expectativa aí do governo americano, inclusive, né, de que a Lua ela possa ser usada como uma espécie, vamos dizer, de escala de ponto de apoio para que a gente possa um dia chegar a pisar em Marte. Fala-se, inclusive, né, na possibilidade de haver colonização. Olha que coisa mais maluca, em Marte. E a Lua seria uma espécie de... vamos fazer uma parada na Lua para reabastecer o avião, por exemplo, né? Seria uma escala nessa ida do homem à Lua. O nome da nave, né, que levou esses 4 astronautas é Orion, tá? Essa missão durou cerca de 9 dias. Eles retornaram à Terra lá no dia 10 de abril. E uma coisa interessante, que é bom você guardar também, tá? Eles bateram o recorde de distância que um ser humano alcançou em relação à Terra, tá? Eles chegaram a uma distância de 406,6 mil quilômetros da Terra. Essa missão, a Artemis 2. O recorde tinha sido exatamente lá na década de 70, em 1970, com a Apollo 13. Apollo 13. Pois eles ultrapassaram o recorde da Apollo 13 em pelo menos 6 mil quilômetros, tá? Foi a maior distância registrada que o ser humano já chegou em relação ao planeta Terra. Beleza? Então, bate um printzinho aí. Essa é a nossa primeira notícia importante do mês de abril. Bora para a próxima. Próxima notícia diz o seguinte. Lê aí comigo. Dia 13 de abril, a lei número 15.385 é publicada. Que lei é essa? Essa lei é a que institui a Política Nacional de Prevenção contra o câncer.
Mas como assim, professor? É uma lei que prevê uma série de medidas, uma série de iniciativas para modernizar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Para tornar o SUS já é universal, né? O SUS, ele é para mim, é para você, é para qualquer pessoa, independentemente de ter condição financeira, de não ter condição financeira, de ser brasileiro ou de não ser brasileiro. Um estrangeiro está visitando o Brasil, sofre um acidente, ele pode ser atendido numa unidade do Sistema Único de Saúde, mas a Política Nacional de Prevenção contra o Câncer é uma lei federal que busca modernizar o SUS para garantir o acesso universal a tratamentos, a diagnósticos, testes, né, de diagnósticos, ao controle e à prevenção de qualquer cidadão contra o quê? Contra o câncer, tá? Então, eu achei importantíssimo a notícia de que foi criada uma política nacional voltada especificamente para deixar o SUS cada vez mais capacitado, modernizado, com inovações tecnológicas e com acesso a todos no que diz respeito à prevenção e a tratamento contra o câncer. Isso é uma lei federal que foi publicada, inclusive, no Diário Oficial, no dia 13 de abril desse 2026. Show de bola? Show de bola. Como dizia a vovó, bem ligeirinho, igual o coice de bacurim. Dia 14 de abril. Eu estou seguindo aqui uma sequência cronológica, tá? Mas, claro, você não precisa se preocupar com essas datas, não. É só porque a gente está trabalhando aqui o mês de abril e aí a gente segue estou tentando seguir aqui uma sequência cronológica para você, beleza? Diz assim, presidente Lula sanciona aí, ó, outra lei importante, Lei 15.388. Essa lei, né, /2026, é a lei que institui o Plano Nacional da Educação. Da Educação. PNE. Bora lá. O que é o PNE? São 19 objetivos estabelecidos por essa lei, apontando para todas as áreas da educação no nosso país. Não só a educação básica, porque a educação básica, né, é aquela que vai até o 3º ano do ensino médio, desde o 0 ano de idade até os 17 anos de idade. Infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tudo isso a gente chama de educação básica. Aí, depois da educação básica, vem o ensino superior, graduação, pós-graduação, mestrado e tal. Mas o Plano Nacional da Educação são 19 objetivos voltados para toda a educação. Educação básica, educação superior, educação de jovens e adultos, famoso EJA, educação profissionalizante. E esses 19 objetivos, eles são para serem implementados em toda a educação, em todas as áreas da educação, pelo próximo decênio. Pelo próximo decênio, ou seja, pelos próximos 10 anos, 2026 a 2036. E qual é o grande objetivo? Garantir, dentro desses 10 anos aqui, né, nesse período, garantir que seja de fato, que todo cidadão brasileiro tenha acesso à educação. Seja educação básica, seja ensino superior, seja alfabetização de jovens e adultos, seja ensino profissionalizante, seja qual for o tipo de educação. Grande objetivo do governo federal, quando lançou, né, primeiro a ideia e
o presidente da República sancionou, né, que é o Plano Nacional da Educação, é que pelos próximos 10 anos a gente possa garantir que educação em todas as suas modalidades, vamos chamar assim, educação básica, ensino superior, profissionalizante, EJA, seja universal no Brasil, seja de fato um direito garantido a todos os cidadãos, tá? São 19 objetivos. Eu acho interessante isso aqui, sobretudo para quem está, né, se preparando para algum concurso público na área da educação, na área do magistério. Você que quer ser professor, você que quer ingressar aí na carreira universitária como professor e tal. Importantíssima essa notícia aqui, a criação do Plano Nacional da Educação, tá? Então, bate o teu printzinho aí e a próxima notícia, bem ligeirinho, dia 22 de abril. Eita, aqui vai dar o que falar, menina, e não é pouco não. Bora lá, bora ler a manchete. Essa manchete aí, ela apareceu, aliás, essas manchetes que eu te trago, apareceram em todos os grandes veículos de comunicação, tá? A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou a admissibilidade da PEC 221/19 e da PEC 8/25. Primeiro, você que estuda direito constitucional, tá? Você sabe muito bem que os projetos de lei, né, quando, por exemplo, chegam na Câmara dos Deputados, eles passam por comissões. E uma das comissões, antes, né, de ser levada ao plenário, para ser votada em plenário, eles passam uma das comissões, Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente ali para analisar a constitucionalização ou inconstitucionalidade da coisa. Se a CCJ entender que não, aquele projeto ali, ele pode ser um projeto de lei ou pode ser uma PEC. No caso aqui, a gente está tratando de PEC, né? Proposta de emenda constitucional. A CCJ entendendo que não, ali, fere princípios constitucionais e tal, não aprova e não vai nem para plenário, né? Ela parou ali, na CCJ. Só que olha a notícia. Dia 22 de abril, no dia do descobrimento, né, do Brasil, no dia que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, mas foi 2026, viu, a notícia, viu, não é de 1500 não. No dia de 22 de abril, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade dessas duas propostas de emenda constitucional. Essa primeira aqui, ela é uma PEC proposta por um deputado federal chamado Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes. E o que é que propõe essa PEC? Proposta de emenda constitucional. Propõe reduzir a carga horária de trabalho. A jornada de trabalho, certo? Que, como você sabe, a jornada de trabalho no Brasil, né, de acordo com a Constituição brasileira, ela diz o quê? Que ela tem que ser de 44 horas, o limite, né, máximo, 44 horas o quê? Semanais. 8 horas diárias e até 44 horas semanais. Pois olha só, bate um print aí nessa PEC 221/19 e olha o que é que ela está dizendo aí. Ela diz reduzir a carga horária ou a jornada de trabalho. Reduzir como, professor? No caso da proposta do Reginaldo, tá? Do Reginaldo Lopes, a proposta dele é reduzir das 44 horas semanais para 36 horas semanais. Só que essa proposta, ela é gradativa. Como assim? A proposta do deputado é que seja
ao longo de 10 anos. Essa redução não seria a partir de agora, papum, não. Seria gradualmente, ao longo de 10 anos, até chegarmos, né, daqui a 10 anos, a termos uma jornada de trabalho de 36 horas semanais. Já essa PEC aqui, a 8/25, ela é uma proposta da deputada Érica Hilton. Érica, com E, né, o nome da Érica? Não é com H, não. Eu estou errado. Érica Hilton. Deputada do PSOL, né, de São Paulo. Aqui é o seguinte, a proposta da Érica Hilton, a PEC 8/25, ela prevê mexer na escala. A escala, ela passaria a ser de 4 dias de... Eu estou no meio, sai do meio, professor. 4 dias de trabalho por semana. Por semana. Agora, com limite de 36 horas. De 36 horas. Essa é a proposta da Érica Hilton, tá? Agora, entenda uma coisa. Existe uma diferença, tá? Existe uma diferença entre jornada de trabalho, eu chamei aqui de carga horária, né? Mas você pode trocar aqui por jornada. Existe uma diferença entre jornada de trabalho e escala de trabalho. A jornada de trabalho é o limite de horas que um trabalhador tem que cumprir. A nossa Constituição estabelece o quê? 8 horas por dia, no máximo 8 horas por dia, e 40, no máximo, né, 44 horas semanais. Aí eu estou falando de jornada. Escala, tá? Escala, aí já é outra coisa. Escala é a forma como os dias de serviço e os dias de repouso são distribuídos. Aí a gente está falando aqui, por exemplo, de como funciona hoje. Hoje seria como, ó, bate um printzinho aí que eu vou dar uma limpada na minha tela, tá? Bateu? Só para dar uma limpada bem aqui, ó. Só para eu usar aqui um espaço aqui. Hoje, nós temos a escala o quê? 6/1, né? A escala 6/1. O sujeito trabalha 6 e folga o quê? E folga 1. E você tem visto aí, né? Uma das grandes discussões nos últimos tempos no Brasil, que foi levantada, inclusive, por um movimento conhecido como Vida Além do Trabalho. É um movimento, inclusive, né, que a Érica Hilton é uma das, vamos dizer, encabeçadoras, né, uma das cabeças do movimento Vida Além do Trabalho, que alega que a escala 6/1, trabalhar 6 dias na semana e folgar 1, é exaustiva, é desumana, muitos falam, né? É uma situação análoga à escravidão, chegando ao extremo, né? Falando de forma mais extremista. De certa forma, qualquer uma dessas duas PECs aqui, tá? Ela bate sim nessa questão do fim da escala o quê? Da escala 6/1, certo? Agora, você sabe que para uma PEC ser aprovada, aí o processo legislativo é mais complicado, né? Digamos, mais difícil. Tem que passar por 2 votações em cada uma das 2 casas, 2 votações na Câmara, primeiro turno, segundo turno, depois no Senado, primeiro turno, segundo turno, e nas 2 votações tem que obter, no mínimo, o quê? 3/5, né, dos votos. Mas, enfim, essas 2 PECs são PECs que, no final das contas, acaba propondo o quê? Uma mudança
uma mudança tanto na jornada como na escala de trabalho. Show de bola? E a notícia diz aí que no dia 22 de abril, a CCJ ela aprovou a admissibilidade, ou seja, né, tá no jogo. As duas PECs aí estão no jogo para ser discutida. Show de bola? Show de bola. Bora para frente? Bora para frente. Bate aí teu printzinho e a próxima notícia diz o seguinte. No dia 23 de abril, um relatório alerta: calor extremo ameaça a produção de alimentos no mundo. Alertam agências da ONU. Olha só, existem duas agências da ONU. Você sabe que, na verdade, a ONU não é uma, né? A ONU é um sistema ONU. A ONU possui várias agências, cada agência cuidando aí de um tema, né? De um tema específico. Nós temos a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Nós temos a OMC, a Organização Mundial do Comércio. O PNUMA, que é a agência da ONU que cuida das questões de meio ambiente, né? Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Nós temos a Acnu, que é a agência da ONU que cuida da questão dos refugiados, né? Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E temos duas outras. Uma se chama FAO, que é Organização das Nações Unidas para a alimentação e agricultura, e temos outra que é a OMM, Organização Meteorológica Mundial. E essas duas agências publicaram agora, no dia 23 de abril, um relatório que, vamos combinar, né? Não, eu acho que essas notícias sobre a questão do aquecimento global, a questão das mudanças climáticas, não são mais novidade, não. E vamos combinar, não me assustam mais, não. Tá? A notícia diz o seguinte, que neste momento, o calor extremo ameaça a produção de alimentos. Isso é novidade? Claro que não. O calor extremo, o aquecimento global, que ocasiona, né, acarreta inúmeras mudanças climáticas, que são esses eventos extremos, né, que a gente tem observado no clima já faz um certo tempo. Alimentos, a produção de alimentos está ameaçada no mundo. Isso não é novidade para ninguém. Talvez, o que tem assustado nesse relatório é quando essas duas agências aí, elas colocaram lá no relatório que nós temos mais de 1 bilhão de pessoas correndo o risco de sofrerem com o quê? Com a fome ou com a insegurança alimentar. E segundo o relatório também, né, não tem mais nenhuma área que tenha a ver com produção de alimentos que não esteja ameaçada por causa desse calor extremo. Está falando de quê, professor? Agricultura, pesca, pecuária, todos esses, vamos dizer, setores ou atividades, né, da produção de alimentos estão fortemente ameaçados pelas temperaturas extremas, com essa aceleração do aquecimento global. E digo mais, foi confirmado nesse relatório, tá, que o ano de 2024 é considerado o ano mais quente de toda a história da humanidade, o ano de 2023, o segundo ano mais quente da história, e o ano de 2025, mais conhecido como ano passado, o terceiro ano mais quente da história. Os 3 anos mais quentes, primeiro, segundo e o terceiro. E o relatório, né, ele é uma conclusão de que essas ondas de calor, cada vez mais frequentes, mais intensas, estão ameaçando a vida de pelo menos
1 bilhão de habitantes no mundo, correndo o risco de quê? De passarem fome e de sofrerem aí com a insegurança alimentar. Outro detalhe, esse relatório também confirma algo que outros relatórios, como por exemplo, nós temos o IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que já havia dito isso outra vez, em um outro momento. A década de 2015 a 2025 é considerada a década mais quente de toda a história da humanidade. Tá? Eis aí a notícia que eu trago no dia 23 de abril. Bora para frente? Bora para frente. Eita, essa aí como é quente, olha. Olha a próxima. Dia 28 de abril, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a sua saída da OPEP e da OPEP+. Professor, eu conhecia a OPEP. OPEP eu sabia o que era. Eu aprendi na escola. O que é? Organização dos países exportadores de petróleo. Trocando em miúdos, o que é a OPEP? A OPEP é um grupinho de países que se juntaram lá na década de 60, exatamente em 1960. Sabe para quê? Para formar um cartel. Para formar um cartel. Para controlar a quantidade de petróleo no mundo, e eles são os grandes produtores, possuem as grandes reservas também, aí eles combinaram de controlarem a quantidade de petróleo disponível no mundo e assim poder também influenciar o preço. Você que estudou história, geografia, você lembra de uma tal crise internacional do petróleo? A primeira crise internacional do petróleo foi em 1973. Um dos motivos foi exatamente porque países da OPEP resolveram diminuir a produção de petróleo para forçar o preço o quê? A disparar. Geralmente, né, é o que esses países, e muitos deles estão lá no Oriente Médio, eles têm como arma. Eles têm como arma. Reduz, diminui lá a torneira que jorra o petróleo. A Arábia Saudita fez muito isso, inclusive a Arábia Saudita é a grande líder desse cartel aqui da OPEP. Desliga a torneira, diminui a oferta de petróleo no mundo, fazendo com que o preço o quê? Com que o preço suba. Olha só o que é que a gente está assistindo nesse momento. Estados Unidos e Israel são aliados, né? Atacando o Irã, e eu não vou nem entrar no mérito aqui da questão aqui, tá? O Israel, né, alega que o Irã patrocina aqueles grupos terroristas que pregam a destruição de Israel. O Hamas, que atua lá na faixa de Gaza, o Hezbollah, que atua ali no sul do Líbano, na fronteira com Israel, e os Houthis, né, que atuam ali no Iêmen. Esses três grupos terroristas, eles inclusive teriam se juntado e criado um tal de eixo de resistência contra Israel, para destruir Israel. Com esses três grupos terroristas não tem conversa, não. Eles não aceitam a existência de Israel ali, ponto. E, segundo Israel, o Irã é o grande patrocinador, o grande financiador desse eixo de resistência contra Israel, formado pelo Hamas, pelo Hezbollah e pelos Houthis. E aí, Israel alega que o Irã, né, se conseguir fabricar uma bomba atômica, aí Israel está perdido, que essa bomba pode cair nas mãos dessa galerinha aí, né, desses grupos terroristas. Enfim, Estados Unidos também concordam. Os Estados Unidos alegam que o Irã deve desacelerar ou interromper mesmo o seu programa nuclear. O Irã não pode ter, o Trump já disse, não vou permitir que o Irã consiga fabricar sua bomba atômica. E aí o pau tá comendo, né? Aí vamos lá.
Qual é a principal arma que o Irã usa? Já que o Irã, queira ou não queira, não tem nem o que discutir. O Irã não dá nem para sair, como dizia a vovó, enfrentando a maior máquina militar do mundo, que é os Estados Unidos. E Israel também, que tem todo o apoio, inclusive financeiro, dos Estados Unidos. Não dá nem para sair. Aí, uma das armas que o Irã usa, qual é? Por onde é que passa? Só o que tu tá ouvindo nesses últimos dias é um corredorzinho, é um bequinho bem estreitinho, que é por onde passa mais de 20%, ou cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. Um tal de Estreito de Hormuz, que é por onde os navios entram e saem para buscar o petróleo no Golfo Pérsico. E o Irã fez o quê? Fechou, bloqueou o Estreito de Hormuz. Depois que os Estados Unidos promoveram o ataque agora dia 28 de fevereiro, que inclusive matou, né, o líder supremo iraniano, Ayatollah, o Ali Khamenei. Quando o Irã fecha o Estreito de Hormuz, ele sabe que é uma estratégia para quê? Para fazer com que o preço do petróleo no mercado internacional dispare. É a arma que ele tem. A ideia aí do Irã seria, ou uma das ideias, fazer com que o mundo pressione os Estados Unidos a parar com esses ataques. Por quê? Porque o mundo todo está sofrendo as consequências da disparada do preço do petróleo. Enfim, quem domina, né, produção, quem domina transporte, quem domina a passagem ali no Estreito de Hormuz, pode usar isso, né, ou acaba usando isso como uma estratégia para se impor. E a OPEP ela foi criada mais ou menos com esse intuito. Esses países que são os grandes exportadores de petróleo se uniram para ficar negociando a oferta do petróleo no mundo, para ficar combinando a oferta de petróleo no mundo, para poder controlar o preço do barril de petróleo no mundo. O Emirados Árabes, ou os Emirados Árabes, né, Unidos, que era um dos membros da OPEP, anunciou a sua saída no dia 28 de abril e cumpriu a sua saída no dia 1º de maio agora de 2026. A OPEP ela era formada por 12 países. Agora, com a saída do Emirados Árabes, são 11 membros, a partir do dia 1º de maio. Tá? A gente não tem lá muita informação do que teria levado o Emirados Árabes a se retirar da OPEP, não. Teve uma entrevista dada pelo ministro, um ministro que lá corresponderia aqui ao nosso ministro de Minas e Energia, o ministro que cuida, né, da pasta relacionada ao petróleo e tal. Ele teria dito que a decisão faz parte dos novos planos estratégicos dos Emirados Árabes para o setor de energia na região do Oriente Médio. Você entendeu alguma coisa? Foi a declaração que ele deu. Foi a declaração que ele deu. E lembrando, né, os Emirados Árabes, eles possuem a 5ª maior reserva de petróleo conhecido do mundo. A maior é a Venezuela, os Emirados Árabes, eles têm a 5ª maior reserva conhecida, né, de petróleo no mundo. Tá, para você entender. E essa tal de OPEP+, em 2016, outros 11 países que são aliados dos países da OPEP começaram a se aproximar da OPEP. E muitos começaram a dizer, eita, será que esses países... Pois a Rússia é um. A Rússia é um, tá? A Rússia não pertence à OPEP, mas pertence a esse grupinho de 11 países que em 2016 iniciaram muitas negociações e conversações com a OPEP. E aí, quando muitos acharam que esses países poderiam entrar para a OPEP, isso ainda não aconteceu. Só que aí esses 11 países, eles passaram a ser chamados de OPEP+. Então, o que é OPEP+? São 11 países aliados dos países membros da OPEP e que estão namorando, que estão
em conversações contínuas desde 2016. Aí eu só sei que pegaram os 12 membros da OPEP e pegaram esses 11 membros que não entraram oficialmente na OPEP, mas se aproximaram demais desses países da OPEP. Aí ficaram chamando esses 12 de OPEP e esses outros 11 passaram a chamar de o quê? OPEP+. Eu só sei que misturou foi tudo e quando diz que um país pertence ao OPEP, ele também hoje pertence ao OPEP+, porque eles não estão tudo nas conversações? Aí por isso que a manchete saiu assim, ó, Emirados Árabes Unidos anunciaram sua saída da OPEP e da OPEP+. Então aqui não são mais 12, né? A OPEP agora são 11. E os 11 aliados da OPEP, OPEP+. Show de bola? Show de bola. Bate aí o teu printzinho. Bora para cima? Bora para cima. A próxima é a seguinte. Eita, que notícia quentíssima. No dia 29 de abril, o plenário do Senado rejeita a indicação de Jorge Messias para o STF. Olha que notícia importantíssima para qualquer prova de atualidades, tá? Para esse ano de 2026. Vamos lá. O STF, você sabe que ele é composto, né, a Suprema Corte, de 11 membros, 11 ministros do STF. Beleza. E ano passado, se eu não estiver enganado, em outubro do ano passado, outubro de 2025, um dos ministros se aposentou. Quem foi que se aposentou? Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso. Se aposentou. Então tem uma vaga aberta. E aí, o que é que a nossa Constituição diz? Quando abre uma vaga, quando se aposenta, ou quando morre, o detalhe, né? Um membro do Supremo Tribunal Federal, ele pode sofrer um impeachment. Só que só quem tem essa autoridade aí é o próprio Senado, tá? Mas o Barroso, ele se aposentou, né? Então abriu a vaga. E aí você sabe, muito bem, isso é mais manjado do que o presidente da República indica um novo nome para ocupar aquela vaga. Aí tem uns requisitos, né? Tem que ser brasileiro nato, tem que ter entre 35 e 70 anos de idade, tem que ter o famoso notável saber jurídico, tem gente que chama notório saber jurídico, e tem que ter reputação ilibada. Beleza. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o Jorge Messias, que é o atual AGU, advogado geral da União. Mas qual é o procedimento? O nome vai para o Senado e vai primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Lá o sujeito passa por um o quê? Sabatina. O cara faz um monte de pergunta pro cara. Teoricamente, essas perguntas é para saber se o cara tem mesmo o tal do notório ou notável saber jurídico e tal. Mas é cada pergunta que é feita lá que, meu Jesus amado. Depois da sabatina, se ele passar pela sabatina, aí ele vai para o plenário. Aí tem uma votação no plenário. E o que foi que aconteceu com o Jorge Messias? Para o cara ser aprovado, ele precisa de, no mínimo, 41 votos a favor da sua entrada no STF. 41. É o que ele precisa. Foi o que aconteceu com o Jorge Messias, ele só obteve 34 votos a favor da sua nomeação. Foram 34 votos a favor e 42 votos contra. Moral da história, é considerado, sem dúvida, uma das maiores derrotas, né, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né,
nesse ano de 2026, no Congresso, no Senado, no caso, a não aprovação de um nome indicado por ele. E uma coisa que chamou muita atenção, né? O Jorge Messias, ele é o sexto nome em toda a história que um presidente indica para o Senado e o Senado não aprova. É o sexto. Agora, uma coisa curiosa, sabe quando foi o último? O último caso foi em 1894. Na época da República Velha. Faz 132 anos. Ah, uma coisa curiosa. Ele é o sexto, né? Todos os outros 5, o presidente da República era o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto indicou um não aceitado, indicou o segundo não aceitado, indicou o terceiro não aceitado, indicou o quarto não aceitado, indicou o quinto não aceitado. Todos foi na época de Floriano Peixoto. E o último não aceito, 1894, 132 anos. Eu imagino como é que deve ter ficado ali a cabeça do Jorge Messias, né? Hein? É o cara ter tido ali a chance de ser ministro do Supremo Tribunal Federal e não ter sido o quê? E não ter sido aprovado. Aí o presidente da República, ele indica um outro nome, tá? Show de bola? Show de bola. Então, bate aí o teu printzinho. Bora para a próxima. Diz o seguinte, no dia 30 de abril, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria das penas. Bora lá. Bem simples. Projeto de lei 3023/2024. Esse projeto de lei, que ficou conhecido como projeto da dosimetria das penas, é um projeto que, se aprovado for, ele permite a redução das penas às quais foram condenados a galera, né? A turma envolvida no 8 de janeiro de 2023, perdão. 2023. Você lembra, né? Daquele quebra-quebra, exatamente uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tomou posse, né, para esse atual mandato, dia 1º de janeiro de 2023, num domingo, e no domingo seguinte, dia 8 de janeiro, houve aquela manifestação que invadiram lá o Palácio do Planalto, né, a sede do Poder Executivo, o Congresso, né, o Poder Legislativo, e o STF, a Suprema Corte. E foi aquele quebra-quebra que você já está cansado de saber, e aí houve o processo, houve o julgamento, e muitos foram condenados, inclusive o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a 27 anos e 3 meses de prisão, tá? Por ter, né, segundo a condenação, se envolvido aí numa trama, na tal da trama golpista. Aí vamos lá. O Congresso aprovou, tá? A Câmara aprovou no dia 10 de dezembro de 2025 e o Senado aprovou no dia 17 o projeto de lei conhecido, né, como dosimetria das penas. Esse projeto permitiria a redução das penas de muitos desses envolvidos no 8 de janeiro de 2023, inclusive do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois bem, foi aprovado na Câmara? Foi. Foi aprovado no Senado? Foi. O projeto da dosimetria. Aí vai para as mãos de quem? Vai para as mãos do presidente da República. Pois no dia 8 de janeiro agora de 2026, Lula vetou. Lula vetou o projeto. Vai para as mãos do presidente para o presidente sancionar ou não. Ele não sancionou, ele vetou.
Aí o Congresso se reuniu para analisar o veto do presidente. E eis agora a notícia, ó. No dia 30 de abril, o Congresso derrubou o veto. Derrubou o veto. Quer dizer o quê? Quer dizer que está valendo. No dia 30 de abril, o Congresso derrubou o veto do presidente da República e exatamente no dia 8 de maio agora de 2026, tá? Foi o que aconteceu? Dia 8 de maio foi promulgada a lei. O Congresso, né, ali na pessoa do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, presidente do Senado e, né, do Congresso, foi promulgada a lei da dosimetria. (8 de maio, mais conhecido como ontem, certo? Show de bola? Show de bola. Mas a notícia de abril, né, é a de que o Congresso derrubou o veto do presidente Lula, que tinha sido dia 8 de janeiro, o veto, certo? Bate o teu printzinho aí e a nona diz o seguinte, a nona notícia que eu te trago. No dia 7 de maio de 2026, mas professor, nós estamos aqui, né, tratando de abril, tem nervo? Tem nervo? No dia 7 de maio de 2026, foi divulgado no portal oficial da Agência Brasil que, aí, olha só, agora é abril. Em abril de 2026, a balança comercial brasileira teve o maior superávit da sua história para um mês de abril. Bora lá, o que é balança comercial, né? É a relação entre o que a gente exporta e o que a gente o quê? Importa. Se a gente exportou mais do que importou, a gente tem o quê? Um superávit, um saldo o quê? Um saldo positivo na nossa balança o quê? Na nossa balança comercial. E em abril, agora, de 2026, nós fizemos um saldo positivo de 10,5 bilhões de dólares. Não é reais não, é de dólares. Tá? E essa é a notícia. Jamais, num mês de abril, nós tivemos um saldo positivo desse tamanho. Então, essa é a notícia. Em abril de 2026, a nossa balança comercial apresentou o maior superávit para um mês de abril em toda a história. Certo? Aí o saldo foi de positivo, né? De 10,5 bilhões. Destaque, né, para a soja e para o petróleo, viu? As exportações de soja e de petróleo do Brasil, sem dúvida alguma, foram as grandes responsáveis, soja e petróleo, por esse superávit aí, por esse saldo positivo. Show de bola? Show de bola. Bate aí o teu printzinho e eu vou encerrar aqui com a última notícia. E aí, te fazendo a pergunta. Essa notícia que eu te dei aqui, né, a da balança comercial, não deixa de ser uma notícia positiva, né? Notícia boa. Olha que coisa boa, o Brasil exportando mais do que importando, né? Saldo positivo. Mas tu já viu pobre, mas ter notícia boa sem ser acompanhada de uma ruim? Foi assim a minha vida toda. Pegaram chegando para mim dizendo assim, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. É sempre assim, né? Qual é que tu quer primeiro? Aí o cara diz assim, o pobre diz assim, não, me dá primeiro a ruim. Porque ele acha que quando for dada a boa, né, vai dar uma aliviada, né, uma massageada no peito dele e tal. Essa que eu te dei aqui é considerada notícia positiva, né? Aí agora vem uma nem tanto. No dia 8 de maio de 2026, mais conhecido como ontem, foi divulgado em todos os veículos de comunicação a seguinte notícia, que em abril
aí nós estamos, né, discutindo o mês de abril, em abril de 2026, o Brasil produziu, presta atenção, não é esse número que eu quero que você se preocupe, o Brasil produziu 225,8 mil veículos. Estou falando aqui de uma notícia da indústria automobilística, tá? Foram produzidos 225.800 veículos em abril. O problema é que em março tinha sido produzido 249,4 mil. Moral da história, em abril de 2026, a nossa indústria automobilística apresentou uma queda. Isso dá exatamente 9,5 o quê? 9,5%. Tá? É uma notícia boa na tela anterior e uma notícia não tão boa. A nossa indústria automobilística passou tempos difíceis em abril de 2026. Uma redução de 9,5% na produção de veículos. Show de bola? Show de bola. E eu encerro aqui essa nossa, né, nosso giro de nossa rodada aí nessas notícias no mês de abril de 2026. Mas não vai embora agora não. Não vai embora agora não. Fique comigo, que eu tenho uma notícia melhor do que essas tudinho aí para te dar, ó. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu botar aqui para tu ver aqui o negócio. Ó, presta atenção. Se você está se preparando, bebê, para qualquer concurso público neste país e ainda não é assinante da plataforma Tribo Concurso e não conhece a assinatura, ó, a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo Concurso, eu te convido a conhecer, tá? Eu te convido a conhecer. É simplesmente algo espetacular. Na plataforma, você que se tornar um assinante, fizer a assinatura ilimitada 2.0, tu vai encontrar simplesmente mais de 8.000 aulas gravadas. E detalhe, atualizadíssimas. A galera da Tribo Concurso, menino, é 24 horas pulsando nessas aulas. Estou falando da equipe, tá? Para ver o que é que tem que ser tirado, o que é que tem que ser acrescentado, o que é que está desatualizado. É impressionante. É o que tem de mais atualizado, tá? Mas tu também, assinando, né, a ilimitada assinatura, fazendo a assinatura ilimitada 2.0, tu vai ter acesso a aulas ao vivo, voltada para tudo quanto é de concurso que tem nesse Brasil, vai afora, tá? E o mais espetacular, totalmente atualizado e apenas o que tu precisa para aquele concurso. Porque muitas vezes o que a gente leva para o dia da prova, menino de informação desnecessária, não é brincadeira. É uma coisa que chama atenção na assinatura ilimitada 2.0 da Tribo Concurso, é essa preocupação, né, que a equipe, nós professores, temos de colocar somente o que tu precisa. Porque tu não estuda atualidade, por exemplo, tu não estuda direito constitucional, tu não estuda para ser doutor no assunto, é para passar. É para acertar o máximo de questões possível. E ponto final. Tá? Eu, por exemplo, quando estou dando aula, vamos lá, em determinado município, conhecimento do município tal, eu como professor de História, Geografia e Atualidade, eu sempre digo, você não está aqui para aprender a história desse município. Você está aqui para aumentar as suas chances de acertar o máximo de questões possível. Acabou-se. E é isso que nós fazemos. Potencializamos as tuas chances de acertar o máximo de questões possível, de cravar aquela disciplina.
E essa assinatura 2.0 aí, menina, ilimitada, é uma coisa impressionante. Sem falar também, viu, que tu tem acesso a mentorias exclusivas pelo Google Meet com o professor Lucas Neto. E aí, professor Lucas Neto dispensa comentários, tá? Material em PDF 100% atualizado. E as atualizações são imediatas. Saiu qualquer informação nova sobre o concurso, menina, a galera tá correndo lá e já tá substituindo a informação que tá lá pela atualizada. É impressionante. Os homens não param, não. Os homens não param. Tu vai ter acesso também a técnicas de estudo, dicas de estudo. Tu vai ter acesso também a chat. Ela disse que eu não sei falar inglês. Eu sou poliglota. Chat exclusivo para tirar dúvida com os professores. Ou seja, se tu ainda não conhece a assinatura ilimitada 2.0 Tribo Concurso, fala com a galera aí, ó. Aponta aí, ó, a câmera do teu celular aqui, né? Para esse QR Code, entre em contato com a galera Tribo Concurso, que está de prontidão para te atender divinamente bem, como sempre, tá? Tirar todas as tuas dúvidas e eu tenho certeza que tu vai chegar à conclusão de que é o que tem de melhor para tu obter sucesso em qualquer concurso público desse que tu esteja se preparando. E, claro, a gente deixa para o final, tá? 12 parcelinhas de apenas R$ 97 para tu ter acesso a essa assinatura ilimitada. Bora combinar uma coisa, né? R$ 97. Se tu sair tu e tua namorada, só de Uber tu paga aí metade desse valor. Só de Uber, tá? Então, não vacila não. Isso se chama investir no teu futuro. Aliás, no teu futuro não, no teu presente. Por quê? Porque tu pode se tornar servidor público mais rápido do que o que tu pensa. Tu pode começar 2027 servidor público, municipal, estadual ou federal. Agora, para isso, tu precisa estar bem direcionado. Muitas vezes, o problema nem é a questão de pouco tempo para estudar. Eu estou até estudando muito, mas está estudando errado. Eu estou estudando 8, 9, 10 horas por dia. Grande coisa. Se estiver estudando aquilo desnecessariamente para aquela determinada prova, aquela determinada banca, uma coisa impressionante, que a equipe Tribo Concurso tem uma preocupação tremenda em conhecer o perfil, a essência de cada banca, para que você só leve para a sua prova aquilo que é necessário para você cravar. Show de bola? Então, agora é um K, é um B, é um OSCE. Entre em contato aí com a galera Tribo Concurso, por esse QR Code aí, e eu tenho certeza que tu vai me procurar qualquer dia desse, professor. Que coisa espetacular aquele recado que você deu. A partir daquele recado, eu adquiri e hoje eu sou servidor público. Aí tu aproveita e me chama para passar um final de semana na tua casa com tudo pago, as tuas custas, com o teu salário de servidor público. Viu? Cheiro do lavor e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!